Boa noite, gente. Meu nome é Maiara. Eu sou farmacêutica pela Universidade Federal da Paraíba e hoje, a pedido da LASMED, que é a Liga de Segurança Medicamentosa da UFCA, eu vim falar com vocês um pouquinho sobre algumas interações medicamentosas que podem acontecer na prática clínica da cardiologia. E aí, eu escolhi para o nosso encontro de hoje falar sobre o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Então, assim, o Ministério da Saúde, ele considera que a cardiologia é a especialidade responsável por estudar, diagnosticar e tratar as doenças do coração e dos grandes vasos. Então, assim, por isso daí, a gente vê que é uma gama muito grande de enfermidades que entram na cardiologia. E eu precisava restringir um pouco o nosso assunto hoje, porque não teria como falar das interações medicamentosas de todos os medicamentos que podem ser utilizados na cardiologia. Então, como foi que eu cheguei na escolha da hipertensão arterial sistêmica? Inicialmente, eu procurei os boletins epidemiológicos do estado do Ceará, e nos últimos boletins eu vi que tem aumentado a incidência de doenças hipertensivas e doenças isquêmicas do coração. Sendo que, dentre as doenças isquêmicas, a de maior importância era a insuficiência cardíaca congestiva. E essa é uma doença que ela também pode, que o indivíduo pode chegar na insuficiência cardíaca congestiva a partir da hipertensão arterial sistêmica. Então, diante disso, eu escolhi trazer para vocês hoje algumas interações medicamentosas que podem acontecer no tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Então, essa é uma doença multifatorial e ela é caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial, quando estão acima de 140 por 90 milímetros de Hg. E aí, ela é frequentemente associada a distúrbios metabólicos e a alterações funcionais e estruturais de órgãos-alvo, né? Então, ocorrem alterações metabólicas no coração, em vasos, também algumas alterações, elas são vistas a nível renal. E a hipertensão, ela é agravada por dislipidemia, obesidade, intolerância à glicose e diabetes. Vejam que essas são doenças que frequentemente elas estão associadas à hipertensão arterial no mesmo indivíduo. Não é difícil a gente ver um indivíduo só que tem diabetes e hipertensão. E aí, a existência dessas comorbidades, além de agravar o quadro hipertensivo, elas trazem um maior risco de ocorrência das interações medicamentosas, porque provavelmente esse indivíduo vai ser polimedicado e podendo causar, sim, as interações medicamentosas. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, com dados de 2016, no Brasil, 36 milhões de indivíduos adultos são acometidos pela hipertensão. E isso corresponde a 32,5% dos indivíduos adultos. Nos idosos, ela está presente em mais de 60%. E ela contribui direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular. Então, esse é um parâmetro nacional que, para a gente ver a importância de estudar a hipertensão e de estudar os medicamentos que são utilizados aí no tratamento da hipertensão. Então, assim, tudo bem, a gente escolheu falar sobre a hipertensão hoje, mas aí eu me deparo com todas as classes de antihipertensivo que existem. Então, ainda era uma gama muito grande para a gente tratar hoje. E eu precisava de outros critérios para restringir esse nosso assunto. Então, as diretrizes publicadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, a última, ela é de 2016.
elas trazem o tratamento para hipertensão, bem como o diagnóstico, né, critérios para diagnóstico, para avaliação clínica dos pacientes. E o tratamento, ele é inicialmente a mudança no estilo de vida. Então, todo indivíduo que é diagnosticado com hipertensão, ele é orientado a fazer alterações no seu estilo de vida. E temos o tratamento medicamentoso, que é, como eu falei para vocês, engloba uma gama muito grande de classes de antihipertensivos. E esse tratamento, ele deve, inicialmente, reduzir a pressão arterial, mas não só isso, ele deve ser capaz de reduzir os eventos fatais e não fatais decorrentes da hipertensão e também reduzir a mortalidade causada pela doença. Então, assim, é muito importante que vocês procurem essas diretrizes. Eu coloquei aqui o link, é fácil de encontrar, e aí eu passo esse material para vocês, vocês podem acessar, porque eu não vou aprofundar em critérios diagnósticos, tem tudo nesse material, e vocês podem acessar. Então, assim, nesse material da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles trazem esse fluxograma que eu apresento a vocês, e ele define alguns critérios para a escolha do tratamento, né? A gente vê aqui, não sei se vocês conseguem ver a minha seta, mas a gente vê aqui que existem 3 estágios da hipertensão, o estágio 1, 2 e 3. Além disso, é feita a avaliação do risco cardiovascular. Então, tudo isso para a gente escolher o tratamento do paciente. E aí, como eu falei, em todos os casos, o tratamento sempre vai envolver o tratamento não medicamentoso, que é aquela alteração do estilo de vida, a prática de exercícios regulares, a mudança na alimentação. E, além disso, existe o tratamento medicamentoso. Inicialmente, é feita a monoterapia. Então, aqui eles trazem várias classes, os diuréticos, inibidores da enzima conversora de angiotensina, os bloqueadores dos canais de cálcio, enfim. E esse é um tratamento para um estágio mais inicial. Nos estágios seguintes, nós temos a terapia não medicamentosa e a combinação de 2 fármacos de classes diferentes. Então, eu trouxe isso daqui para vocês, não é nem para vocês saberem, a gente falar agora, sobre a escolha do tratamento em si, qual o medicamento em si. Eu trouxe para vocês, para a gente ter em mente, que as interações medicamentosas, elas nem sempre vão causar efeitos indesejados. Nesse caso aqui, por exemplo, dessas combinações, essa interação é que vai causar o efeito que a gente deseja, que é o controle da doença, né? O controle da hipertensão. Então, diante de todas aquelas classes de antihipertensivos, a gente, como eu falei, precisava restringir ainda mais o nosso objeto de estudo. E aí, o que foi feito, né? Eu busquei na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é uma relação que o Ministério da Saúde publica periodicamente, de medicamentos que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Então, para todo mundo que vai trabalhar no Sistema Único de Saúde, é muito importante conhecer a Rename. A Rename está disponível no site do Ministério, é fácil de encontrar também. E aí, eu escolhi falar hoje sobre o tratamento ambulatorial da hipertensão arterial sistêmica. E como foi que foi feita a escolha das classes de medicamentos, né, que a gente vai falar hoje. A Rename, ela traz a lista de componentes essenciais e a lista de componentes estratégicos. Então, na lista de componentes essenciais, que são aqueles componentes, basicamente, da atenção primária, para mais o tratamento ambulatorial,
eu busquei as formas farmacêuticas sólidas, que são aquelas que o paciente vai fazer uso em casa e vai ter um pouco menos do acompanhamento profissional. Então, assim, o profissional tem um pouco menos esse controle, porque no hospital você tem a sua equipe e vocês conseguem manejar, você junto com o farmacêutico da sua equipe, e o enfermeiro conseguem manejar ali a ocorrência dessas interações. Então, observa-se, faz-se exames laboratoriais para observar níveis de potássio, de várias alterações que podem acontecer, e aí você controla melhor essas interações, né, os efeitos não desejados dessas interações. Já no tratamento ambulatorial, você tem ali a consulta com o seu paciente e a sua orientação. Então, é importante que consigamos prever as interações que podem ocorrer e os efeitos indesejados, além de alguns que podem ser desejados, como eu falei anteriormente. Então, assim, aqui estão as classes de medicamentos antihipertensivos, é uma gama realmente grande, e aí hoje nós vamos tratar dos diuréticos tiazídicos, dos inibidores adrenérgicos, agonistas alfa-2 de ação central, beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, inibidores de enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores de receptor AT1 da angiotensina. Então, o primeiro medicamento que nós vamos tratar é a hidroclorotiazida, como um representante da classe dos diuréticos tiazídicos. Então, eu trouxe aqui inicialmente uma figura, essa figura é do ranking dele, e para a gente falar sobre como age a hidroclorotiazida, né? Então, a hidroclorotiazida, ela age na porção inicial do coletor e ela vai inibir o cotransporte sódio-cloreto. Então, o que acontece? O sódio é um íon muito pequeno, é um íon com carga positiva. Então, aqui no meu capilar glomerular, ele passa facilmente do capilar para o filtrado. Então, ele está em grande concentração no filtrado, e a gente sabe que onde o sódio está, ele puxa água, né? Então, o sódio aqui no filtrado, ele está junto com um grande volume de água. E a hidroclorotiazida, agindo nesse cotransporte, ela bloqueia o cotransporte, que iria tirar o sódio que está no filtrado e colocá-lo de volta no meu capilar, no meu vaso. Com esse bloqueio, o sódio vai continuar no filtrado. E ele continuando no filtrado, eu consigo eliminar sódio e consigo eliminar água. E com isso, eu vou reduzir o meu volume sanguíneo e vou reduzir a minha pressão arterial. Então, aqui é uma imagem um pouco mais aproximada da célula no túbulo distal. E mostrando mais uma vez o bloqueio que os diuréticos tiazídicos fazem nesse cotransporte sódio-cloreto. Então, assim, a hidroclorotiazida, ela pode interagir com a colestiramina. Essa interação é num nível de farmacocinética, porque as moléculas de hidroclorotiazida, elas se ligam às moléculas de colestiramina, e aí essa ligação vai deixar as moléculas do diurético menos disponíveis para serem absorvidas. Então, como elas são menos absorvidas, há uma redução no efeito diurético da hidroclorotiazida. E aí, como é que a gente pode manejar essa interação? É administrar a hidroclorotiazida 4 horas antes, no mínimo 4 horas antes, da administração de colestiramina. Outro fármaco que pode
no caso, fármaco não, outra substância que pode interagir com a hidroclorotiazida é o cálcio e a vitamina D. Também é uma interação do tipo farmacocinética, mas nesse caso é porque a hidroclorotiazida, ela causa uma redução da excreção renal do cálcio. E aí essa redução da excreção renal do cálcio pode resultar em hipercalcemia e alcalose metabólica. Então, o paciente não pode fazer uso dos dois medicamentos, do medicamento e do cálcio? Sim, ele pode, mas aí nesse sentido você vai monitorar os níveis de cálcio para que eles não sejam exacerbados e que a gente não chegue no resultado indesejado. Outra interação que eu trouxe para a hidroclorotiazida aqui foi com os anti-inflamatórios não esteroidais. Essa interação ela é do tipo farmacodinâmica e alguns desses AINES que foram estudados e foi verificado que promovem esses efeitos com a hidroclorotiazida foi o ibuprofeno e a indometacina. Isso não quer dizer que os outros AINES não vão causar esses efeitos, porque ele é resultado da retenção de sódio e água, que ela é feita pelos AINES, pela classe, não apenas pelo ibuprofeno e indometacina. Isso só significa que foi verificado o efeito e que foi verificado a causa para ibuprofeno e para indometacina. Então, assim, a retenção de sódio e água, que é causada pelo uso de AINES, ela vai reduzir a eficácia do efeito antihipertensivo da hidroclorotiazida, porque o efeito antihipertensivo da hidroclorotiazida é justamente pela eliminação de sódio e água. Então, aqui eu vou ter uma molécula que está causando o contrário. Também pode causar nefrotoxicidade, e aí, pela redução do efeito antihipertensivo, pode causar uma insuficiência cardíaca congestiva e um aumento no risco de hospitalização. Agora, não é qualquer uso de AINE. A pessoa está com dor de cabeça e vai tomar um AINE. Não, isso é um uso prolongado. Então, vai ser um uso, espera-se, que sob orientação de um profissional. E aí, da mesma maneira, o que se deve fazer é monitorar a pressão arterial e monitorar a função renal desse paciente. A segunda classe que a gente vai tratar hoje é a classe dos inibidores adrenérgicos. E dentro dos inibidores adrenérgicos, o primeiro deles vão ser os agonistas alfa-2 de ação central. Eu trouxe como exemplo de agonista alfa-2 de ação central a metildopa, que a metildopa é um profármaco. Então, uma vez no organismo, ela é biotransformada em alfa-metilnorepinefrina, e essa sim é a que vai causar os efeitos da metildopa. Então, essa molécula de alfa-metilnorepinefrina, ela vai ligar-se ao receptor alfa-2 adrenérgico no neurônio pré-sináptico. Ligando-se a esse receptor, ela vai causar um bloqueio aqui nos canais de cálcio. E o cálcio, ele é um importante componente para a extrusão, a exocitose das moléculas contendo os neurotransmissores. Então, uma vez que eu bloqueio a entrada de cálcio, com menos cálcio dentro do neurônio, eu não vou ter a exocitose desses neurotransmissores. Bom, então, agora nós vamos falar sobre as interações medicamentosas que podem ocorrer com o uso de medicamentos alfa-2 de ação central, agonistas alfa-2 de ação central. A primeira delas é a interação com os inibidores da monoaminoxidase. Essa é a interação mais grave que eu encontrei e ela, inclusive, é contraindicada. Então, não deve se coadministrar metildopa com inibidores da MAO, porque essa interação causa uma síndrome muito séria, conhecida como síndrome adrenérgica. Esses medicamentos, eles também interagem com outros antihipertensivos, causando, então, um aumento dos efeitos
antihipertensivos, porque eu vou ter 2 medicamentos que causam o mesmo efeito. Então, nesse caso, a interação pode ser até desejada e deve-se monitorar a pressão arterial desse paciente. A metildopa também interage com o ferro. Não sabe-se exatamente como, mas provavelmente seja uma interação farmacocinética por formação de quelato, né? As moléculas de metildopa provavelmente formam quelato com moléculas de compostos férricos. E isso tornaria a metildopa menos disponível para ser absorvida. Então, sendo menos absorvida, eu tenho menos metildopa no biodisponível e eu tenho uma redução do efeito antihipertensivo. Deve-se separar a administração dos 2 medicamentos por no mínimo 2 horas. Por que eu falo no mínimo? Eu vi um estudo em que a metildopa ela foi administrada 2 horas após a administração de compostos com ferro. E esse intervalo de tempo ele não foi suficiente para impedir a redução do efeito antihipertensivo da metildopa. Então, assim, no mínimo 2 horas. E tem uma outra interação também, que eu não coloquei aqui, mas é importante citar, que é a interação da metildopa com lítio. É uma interação que também não se conhece exatamente o mecanismo, mas a metildopa, ela aumenta a chance de ocorrer toxicidade por lítio. Então, não é interessante co-administrar os 2 medicamentos. E aí nós vamos falar um pouco sobre os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, eles agem nos receptores beta-adrenérgicos, beta-1 e beta-2. Beta-1 no coração, causando efeito inotrópico e cronotrópico positivo, e beta-2 causando vasodilatação. Essa vasodilatação, ela é antagonizada por uma vasoconstricção proveniente da ação dos receptores alfa, né? Da ação das moléculas nos receptores alfa. E aí eu trouxe essa imagem do atenolol, achei importante falar que o atenolol, ele hoje é mais indicado do que o propranolol, ele não é o mais indicado entre os antihipertensivos, mas entre os beta-bloqueadores ele é mais indicado em relação ao propranolol. Por quê? O atenolol, ele tem uma seletividade pelos receptores beta-1, enquanto que o propranolol, ele é um beta não seletivo. Então, é mais interessante que eu tenha o efeito bloqueador apenas de beta-1, o que vai me causar um efeito inotrópico e cronotrópico negativo. No caso, não vou ter o efeito inotrópico e cronotrópico positivo do beta-1, mas eu ainda vou ter o efeito de vasodilatação do beta-2, para antagonizar o efeito de vasoconstricção dos receptores alfa. Isso vai ser importante para a primeira interação que eu vou falar com vocês agora, que é a interação de beta-bloqueadores com simpatomiméticos. Tá vendo que essa interação ela causa vasoconstricção, hipertensão e pode causar bradicardia. E como que essa interação se dá? Quando eu bloqueio os receptores beta-2, eu não vou ter aquela vasodilatação que iria antagonizar os efeitos da vasoconstricção alfa, que nesse caso vai ocorrer porque eu estou administrando um medicamento simpatomimético. Então, se for necessário, a co-administração dessas 2 classes de medicamentos deve-se monitorar a pressão arterial. E eu trouxe aqui um aviso como cuidado na administração de anestésicos locais contendo adrenalina, né? Esses anestésicos locais, eles devem ser administrados na menor concentração possível e no menor volume possível também. Os beta-bloqueadores, eles também interagem com bloqueadores de canais de cálcio, nesse caso aumentando o efeito hipotensor, que pode resultar em bradicardia,
em defeitos de condução e em insuficiência cardíaca. Então, esse aumento do efeito hipotensor, ele é proveniente da somação dos efeitos das duas classes de medicamentos. E ela é principalmente importante quando eu associo um beta-bloqueador com verapamil ou com diltiazem, que são os dois bloqueadores do canal de cálcio com maior atividade inotrópica e cronotrópica negativa. Então, nesses casos, eu devo monitorar a pressão arterial e a função cardíaca do paciente e não administrar por via intravenosa esses dois medicamentos em um intervalo de tempo menor que 48 horas, principalmente nos pacientes que possuem alguma anormalidade de condução do impulso, seja ele sinoatrial, seja ele atrioventricular. Os beta-bloqueadores ainda interagem com antiarrítmicos, digitálicos e anestésicos de forma semelhante com a interação que eu acabei de falar. Por quê? Esses medicamentos, eles também têm efeitos inotrópicos e cronotrópicos negativos. Então, essa associação pode resultar em bradicardia, em insuficiência cardíaca e em bloqueio atrioventricular. Também deve-se monitorar a pressão arterial e a função cardíaca do paciente. No caso de anestésicos, o anestesista, obviamente, deve ser informado que o paciente faz uso de um beta-bloqueador, e então ele irá escolher um anestésico com o menor efeito inotrópico negativo possível. A interação de beta-bloqueadores com antihipertensivos de ação central, ela pode resultar numa hipertensão rebote, quando esse antihipertensivo de ação central é a clonidina. Isso porque a clonidina, ela já causa uma hipertensão rebote após a sua retirada. Então, assim, a retirada da clonidina, ela está atrelada a um aumento das catecolaminas circulantes, né? Então, quando eu aumento essas catecolaminas circulantes, elas vão agir sobre os receptores alfa, que vão causar a vasoconstricção, como eu já falei anteriormente. Então, não deve ser co-administrado essas duas classes de medicamentos. A clonidina não deve ser administrada juntamente com o beta-bloqueador. E quando eu tiver que trocar a clonidina por um beta-bloqueador, essa troca deve ser espaçada. A retirada da clonidina deve ser feita bem antes do início da terapia com o beta-bloqueador. Então, a próxima classe que nós vamos falar são os receptores dos canais de cálcio. Eu trouxe aqui como exemplo o verapamil, o amlodipino e o nifedipino. Os bloqueadores de canais de cálcio, eles interagem com bloqueadores H2, principalmente com a cimetidina. Como? A cimetidina, ela causa uma redução na ação das enzimas do CYP3A4. Então, assim, CYP3A4 é uma família de enzimas responsável por metabolizar muitos fármacos. Grande parte dos fármacos são metabolizados pelo CYP3A4, inclusive diltiazem e nifedipino. Então, quando a cimetidina causa uma redução na ação dessas enzimas, ela causa um aumento dos níveis de diltiazem e nifedipino. E isso provavelmente vai aumentar o efeito antihipertensivo. Eu posso ter uma redução maior do que eu esperava na pressão arterial. E aí deve-se monitorar a pressão arterial e considerar reduzir a dose do bloqueador do canal de cálcio, ou fazer uma mudança posológica, ou trocar o medicamento, se for o caso. A associação desses medicamentos com barbitúricos, ela causa um efeito contrário, porque o fenobarbital, ele induz a ação das enzimas do CYP3A4. Então, assim, quando eu induzo a ação das enzimas que fazem a metabolização desses fármacos, eu reduzo os níveis desses fármacos circulantes, né? Então, assim, eu vou reduzir os níveis de nifedipino e de verapamil. E aí, com essa redução, vai ter uma redução
do efeito e deve-se monitorar a pressão arterial e aí, se for necessário, fazer o ajuste posológico ou trocar medicamentos, se for o caso. Novamente, aqui eu trouxe a associação dos beta-bloqueadores com os bloqueadores de canais de cálcio. Como a gente já falou, vai ter um aumento do efeito hipotensor e deve-se prestar bastante atenção com os pacientes que já possuem alguma anormalidade de condução. Então, assim, para finalizar, eu trouxe aqui essa figura que não está muito boa, mas ela mostra bem o que eu quero falar com vocês, que é sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, assim, a renina, após ela ser liberada pelas células justaglomerulares, né, ela é responsável pela formação da angiotensina 1 a partir do angiotensinogênio. E aqui entra a enzima conversora de angiotensina, convertendo a angiotensina 1 em angiotensina 2, que por sua vez vai agir sobre os receptores AT1, causando basicamente vasoconstrição e retenção de sal. Vasoconstrição mais retenção de sal é igual a aumento da pressão arterial. Então, aqui nesse sistema, nós temos dois sítios de ação, né? Dois alvos farmacológicos, que são a enzima conversora de angiotensina e os receptores AT1. No caso, vamos falar agora sobre as interações dos inibidores da ECA e dos antagonistas AT1. Então, os inibidores da ECA, eles podem interagir com diuréticos poupadores de potássio e antagonistas da aldosterona, causando uma hipercalemia. Isso porque as duas classes são capazes de aumentar os níveis séricos de potássio. Eles diminuem a excreção de potássio. Então, nesses casos, deve-se monitorar os níveis de potássio. E a associação do ZIECA com a ciclosporina também pode causar hipercalemia, mas pode causar também insuficiência renal. Isso porque a ciclosporina, além de reduzir a excreção de potássio, ela também é responsável por um aumento sérico de ureia e creatinina. E aí, esse aumento de ureia e creatinina, ele é dose dependente no caso de ciclosporina. Também deve-se monitorar os níveis séricos de potássio e monitorar a função renal através de exames de creatinina e de ureia. Por último, temos os bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina, e eles, da mesma forma que os inibidores da ECA, quando com a administração com diuréticos poupadores de potássio e antagonistas da aldosterona, podem causar hipercalemia, por isso deve-se monitorar os níveis séricos de potássio. Antes de finalizar, eu quero só mostrar esse esquema, que ele está disponível naquela diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia que eu falei para vocês. Esse esquema, ele traz as associações preferenciais de medicamentos antihipertensivos de acordo com o mecanismo de ação e sinergia. Então, assim, eu achei bem interessante porque nesse esquema aqui, a única interação que eles não indicam é a de inibidores da ECA com bloqueadores dos receptores de angiotensina. E aí, eu não soube dizer exatamente porque fui pesquisar o motivo para essa combinação não ser recomendada. Já encontrei na literatura que a combinação entre os inibidores da ECA e os bloqueadores dos receptores da angiotensina, ela não resulta numa redução maior da pressão arterial. Então, eu não tenho um efeito clínico que justifique essa interação, mas a associação dos dois medicamentos, ela causa muitos efeitos adversos.
Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Gostaria de agradecer pela atenção e